E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Paulo Nidec e na aula de hoje nós vamos ver 20 perguntas e respostas para conversas diárias que você terá em inglês. Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vem comigo. Vamos desvendar e saber tudo na aula de hoje. O primeiro exemplo é Hello, how are you? I'm fine, and you? Essas perguntas aqui, elas podem parecer bastante simples, e elas são simples. São perguntas que você vai utilizar no seu dia a dia sempre, né? Eu costumo utilizar essas perguntas com os meus alunos muito assim para começar uma conversa, ou então para começar a entender as diferentes palavras que você sempre vai utilizar. Uma pequena introdução que eu estou fazendo. Por exemplo, Hello, how are you? Olá, como você está? What, que significa o que ou qual. Aqui no caso, what is your name? Ou seja, qual é seu nome? Where do you live? E assim por diante. E tem algumas outras também que você vai ver aqui ao decorrer da nossa aula, ok? E é muito importante nessa aula você entender palavra por palavra, por mais simples que pareça. Por quê? Porque você tem aqui, eu vou dar o exemplo de Where do you live? Onde você mora? Ou What is your name? Qual é o seu nome? Que você também pode utilizar depois. Qual é o seu livro favorito? Qual é a sua opinião? What is your opinion? Where do you live? Depois, num segundo momento, você também pode transformar em onde você trabalha e assim por diante. Então vamos lá, desde o princípio. Desde o princípio aqui. Número 1, number 1. Hello, how are you? Olá, como você está? E a resposta é I'm fine. And you? Eu estou bem. E você? Number 2. What is your name? Você provavelmente já viu essa pergunta. E palavrinha por palavrinha, qual é seu nome? Answer, resposta. My name is Paulo. Meu nome é Paulo. Number 3. Where do you live? Onde você mora? Where, onde, do you, você te pergunta, live, onde você mora. Two possibilities, duas possibilidades. A, I live in Brazil. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Or, I live in the USA. Eu moro nos Estados Unidos. USA é a abreviação para United States of America. Estados Unidos da América. Number 4. How old are you? How? Essa é diferente, porque how old are you significa quantos anos você tem. Mas se você observar aqui, você tem, olha, how old are you? Ao pé da letra significa o quão velho. How old, o quão velho você é, ou você está. Então, o quão velho você é uma forma que você utiliza em inglês para comunicar quantos anos você tem, né? Então, você fala, how old are you? Resposta, I'm 30 years old. Eu tenho 30 anos de idade. Agora, aqui é um importante, que é o seguinte. Eu estou. Eu estou com 30 anos de idade. Os meus alunos é muito comum, eu vejo esse erro frequentemente, de utilizar o verbo I have, que significa eu tenho. Mas, na verdade, o correto é você utilizar o I'm 30 years old. Então, pratica, porque embora a nível consciente você saiba disso, de repente, aí uns 20 ou 30 dias depois dessa aula, você pode acabar se esquecendo e acabar falando I have. Então pratique I'm 30 years old. Você sempre vai responder ou falar a idade de outras pessoas com I'm. Number 5. Do you have a big family or a small family? Você tem, do you, você te pergunta. Ou seja, sempre que você for perguntar algo para alguém, é do you. No presente. Do you have a big family or a small family? Você tem uma família grande, big family, or a small family, ou uma família pequena? Resposta: I have a big family. I have, eu tenho, a big, uma grande família, a big family. I have a big family. Number 6.
Do you have brothers or sisters? Number 6. Do you have brothers or sisters? Ou seja, você tem irmãos ou irmãs? Yes, I have a brother and a sister. Ou seja, sim, eu tenho um irmão, a brother, and a sister, e uma irmã. Number 7. What's your sister's name? Qual o nome da sua irmã? Eu coloquei aqui direto ao ponto, Vanessa. Né? Ou seja, você não precisa falar assim o nome da minha irmã e tal. Você pode falar isso por motivo didático. É importante saber tanto a pergunta quanto a resposta dentro dessa estrutura. Mas você também pode falar What's your name? Paulo. Você não precisa falar My name is Paulo todo o tempo. Ok. Number 8. What do you do for a living? Ou What is your profession? Ou seja, o que você faz da vida? Qual a sua profissão? Resposta: I'm an English teacher. I'm an English teacher. E claro que normalmente essas perguntas aqui são bem iniciais, assim, quando o aluno está iniciando o curso, está começando a aprender inglês. Se eu fosse falar com o americano, eu ia explicar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu falaria I teach the English language or I work with English as a second language. Eu ia dar uma explicação um pouco diferente, eu vou explicar o porquê. English teacher, quando você fala dessa forma, talvez seja um pouco polêmico, porque a gente cresceu escutando isso, I'm an English teacher, mas de fato é assim como eu vou falar. I'm an English teacher, quando você fala com o americano, a primeira coisa que ele imagina é que você está dentro de uma escola ensinando inglês para crianças, assim como você fala assim, eu sou professor de português. E aí a pessoa vai imaginar que você está dentro de uma escola dando aula para crianças, né? Mas se você falar dessa maneira, vai ser entendível. Não é precisamente isso, mas é bem próximo. Do mesmo modo também, você pode colocar aí, se você estiver anotando, coloque essas anotações separadas. Ou seja, não é algo para você saber objetivamente agora, porém é importante no longo prazo do seu inglês. Isso aqui é uma pergunta que eu faço didaticamente para os meus alunos. Eu pergunto, olha, do you have brothers or sisters? E tá certo. Muito embora a palavra correta seria siblings. Siblings é uma coisa que a gente quase não vê aqui no Brasil, mas significa irmãos, num termo geral. Irmão, irmã, né? Eu estava brincando esses dias com um aluno meu que existe muito bem assim um inglês brasileiro, que a gente aprende, a gente jura que existe, que está certo, mas ele é falado principalmente só no Brasil mesmo. E não tem nada de errado nisso, é uma cultura que a gente criou em volta do inglês, né? Em volta da aprendizagem do inglês. Ok, number 9. Why do you study English? Ou seja, por que você estuda inglês? Why do you study English? Esse why aqui eu sempre falo que você pode lembrar do mineiro. O mineiro não fala isso, mas você estuda inglês por quê? Você estuda inglês, uai. Né? Então, esse why do mineiro, ele normalmente cai no mesmo lugar. Fala, você não me ligou não, uai. Você não me ligou não, por quê? Uai, mas você não me ligou? Por quê? Você não me ligou? Se você acontece de ser mineiro, deixa aí nos comentários e fala, olha, é assim mesmo. Então deixa aí sua perspectiva. Eu já dei aula para vários alunos mineiros e eles falam, professor, você está certo, é assim mesmo que a gente usa. Né? Eu acho que eles foram verdadeiros, não foi só para ser legal comigo, não. Ok, number 9. Why do you study English? Por que você estuda inglês? E esse why aqui, porquê de pergunta, ou seja, aquele porquê separado. E o because, porquê de resposta, ou seja, aquele porquê junto. Because I want to live in the USA. Porque eu quero morar nos Estados Unidos. Number 10. How was your weekend? Como foi seu final de semana? Week significa semana and final. Então, how was your weekend? Como foi seu final de semana? A. My weekend was very good. Meu final de semana foi muito bom. My weekend was fantastic. Meu final de semana foi fantástico. Eu sempre gosto de colocar essas coisas que têm mais de uma aplicação. Por exemplo, my weekend was excellent. Excelente. Parece com português, não é mesmo? Então, olha, você tem várias aí similaridades, né? Que eu trabalho muito lá na minha plataforma online, nidec.com.br, nas aulas individuais também. Eu trabalho muito essas similaridades entre o português e o inglês. Fantastic. Fantástico. Excellent. Excelente. Number 11. How was your week? Como foi
sua semana. E aqui eu falei assim, ó, my week was very busy. Minha semana foi muito ocupada. Very busy. My week was very busy. Você pode ir repetindo comigo, que assim você vai assimilando melhor. Busy significa ocupado. Ou, em alguns casos, cheio. Por exemplo, the restaurant is busy. O restaurante está cheio, está muito ocupado. Number 12. What did you do? What did you do? Ou seja, o que você fez? Vamos supor que você está perguntando, como na pergunta anterior, né? Você tem aqui, ó, how was your week? Como foi sua semana? E aí a pessoa fala, my week was very busy. E fala, ok, what did you do? O que você fez? What, o que? Did you do? Esse did significa passado, coloca a frase no passado. E esse do, o que você fez? What did you do? I worked a lot. Eu trabalhei muito. I had lunch with my family. Eu almocei com minha família. I went to the beach. Eu fui à praia. Number 13. Fantastic. What's your favorite food? Qual a sua comida favorita? Resposta. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. Minha comida favorita é pizza. Number 14. Qual o seu drink favorito? What's your favorite drink? My favorite drink is gin. Meu drink favorito é gin. E esse gin é um pouco difícil de pronunciar às vezes, porque esse N em inglês ele realmente é um gin, né? Ou se você quiser uma coisa mais simples, você fala, my favorite drink is orange juice. Orange juice. Suco de laranja. Ok, number 15. Are you single or married? Você é solteiro ou casado? E olha como o inglês é prático. Se eu perguntar, are you single or married? Significa você é solteiro ou casado? Ou ainda, você é solteira ou casada? Então, tanto faz, nesse caso, se você está perguntando para um homem ou para uma mulher. Funciona igualmente. Assim como a resposta. A resposta, I'm married. Ou seja, eu sou casado. Ou, se for uma mulher respondendo, I'm married. Significa eu sou casada. Number 16. Do you have kids? Do you, você te pergunta, have, tem, kids, filhos. Do you have kids? E talvez você olhando para essa pergunta vai pensar, poxa, Paulo, mas kids não significa criança? Sim, também. Então, kids tanto significa criança quanto filhos, num termo geral, independentemente da idade. Resposta: Yes, I have a daughter and a son. Yes, I have a daughter and a son. Sim, eu tenho uma filha e um filho. Number 17. Do you have pets? Do you have pets? Do you, você de pergunta, have, tem, pets, animais de estimação. Não é igual a gente vê aqui no Brasil, pet shop, né? Tem lugar que vende coisa para pets. A gente já fala pets, né? Ok, yes, I have 3 dogs and 2 cats. Sim, eu tenho 3 cachorros e 2 gatos. Yes, I have 3 dogs and 2 cats. Ok, number 18. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Resposta: Yes, I speak English and Portuguese. Sim, eu falo inglês e português. Repare que os idiomas em inglês, eles começam com letra maiúscula. Então, English com letra maiúscula e português também com letra maiúscula. Number 19. Número 19. Do you prefer the summer or the winter? Do you prefer the summer or the winter? Você prefere o verão ou o inverno? Answer, resposta. I prefer the winter. Number 20. Do you cook? Você cozinha. Do you, você de pergunta, e cook, cozinha. Olha que simples. Yes, I cook every day. Sim, eu cozinho todo dia.
Sim, aqui é basicamente uma repetição que eu coloquei algumas anotações abaixo. E pessoal, a minha recomendação para você é repetir essa lição, repetir, repetir, repetir. Escute novamente para você para você realmente lembrar. Tem um ditado que eu gosto muito que é o seguinte: Repetition is the mother of learning. A repetição é a mãe do aprendizado. Então a repetição é muito importante. Então repita, repita, repita essa lição até você gravar. Eu recomendo você escrever essas perguntas no seu caderno. Se você tiver que repetir 2, 3, 10 vezes, uma vez por semana, para você lembrar dessas perguntas que você sempre utilizará em inglês. Sempre. Então elas são muito importantes. Faz um flashcard, umas cartinhas assim de um lado do outro com elas e faça um pequeno exercício de memorização. Parece bobo, parece um exercício de criança, mas funciona muito bem. Todos os meus alunos fazem e funciona muito bem. E aqui, para terminar, tem 20 questions, questões, e answers são respostas. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.